Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações aqui de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: ajudante de pedreiro é morto a tiros no bairro Nova Esperança. Carro pega fogo em plena rodovia que liga Linhares a Colatina. Pescadores capturam tubarão-tigre na praia de Regência. Mesmo com toda a tecnologia do campo, há produtores rurais que não abrem mão do preparo artesanal de alguns alimentos. A nossa entrevista de hoje é com o presidente da Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários aqui no Espírito Santo. Hoje também é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. E o esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira no bairro Nova Esperança. A vítima chegou a ser socorrida por populares e levada para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As marcas de sangue ficaram pela calçada. O assassinato do ajudante de pedreiro Magno de Barros, 29 anos, aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira, nesta rua do bairro Nova Esperança, na periferia de Linhares. Várias pessoas estavam na rua na hora do crime, mas o atirador não se intimidou. Segundo os moradores, a vítima, identificada como Miúdo, passou aqui em frente a este comércio e seguiu até a esquina desta rua. Lá, ele foi baleado, foi atingido no peito por um tiro e correu tentando fugir do atirador e acabou caindo aqui na porta desta mercearia. A gente vê marcas de sangue, os moradores acabaram de lavar aqui a calçada da mercearia. Segundo os moradores, a vítima foi resgatada por populares e encaminhada para o hospital. Os moradores aqui da região estão muito assustados com a onda de violência dos últimos dias. Porque você conversar com uma pessoa 5 minutos, e 5 minutos você vê ela na sua frente, na situação que eu vi, muito triste. E como é que você se sente assim como morador aqui do bairro nessa onda de violência? Amedrontada. O ajudante de pedreiro não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A polícia militar chegou ao local do homicídio cerca de 1 hora após o crime, mas o autor dos disparos ainda não foi localizado. Este é o segundo homicídio em 3 dias no mesmo bairro. Na última segunda-feira, um homem de 43 anos foi encontrado morto com um tiro dentro de uma casa na rua Jacarandá. Os moradores contam que nunca viram tanta violência. Deixa assustada bastante, porque tem meus filhos, né? Inclusive, graças a Deus, nenhum na criminalidade, mas a gente estamos aqui em prol disso, né? Porque tantas coisas a gente fica assustada, realmente. Bom, quem puder ajudar a polícia a localizar o assassino pode passar informações através dos telefones 181 da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar. Um carro pegou fogo em plena rodovia S248, que liga Linhares ao município de Colatina. O incidente aconteceu durante a tarde desta quarta-feira, cerca de 25 quilômetros aqui de Linhares. Segundo relatos de motoristas, o condutor do carro incendiado contou que o veículo começou a falhar e as chamas começaram. Ele chegou a usar um extintor para apagar o fogo, mas o incêndio logo se alastrou. Um grande congestionamento se formou na rodovia. O Corpo de Bombeiros de Linhares foi acionado para dar suporte, mas o veículo ficou totalmente destruído. Por sorte, não houve feridos neste incidente. Toda quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Então confira. Temos uma novidade no setor de aquicultura no Espírito Santo. Com o objetivo de simplificar os processos de licenciamento do segmento de aquicultura e pesca aqui no estado, o governador Paulo Artung assinou na semana passada um decreto que estabelece novas regras para a obtenção das licenças ambientais dessas atividades. Essa medida tem como objetivo dar mais competitividade aos produtores capixabas e leva em consideração as possibilidades de incremento da pesca pelos mais diversos segmentos econômicos e sociais. Estima-se que cerca de 80% dos produtores aqui do estado serão contemplados por esse ato, pois atualmente estão em fase de construção ou em situação irregular. Uma das principais modificações é a unificação do licenciamento das atividades em apenas um órgão. Atualmente, a competência é compartilhada entre o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, e também o Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IEMA. Com essa nova regra, apenas o IEMA ficará responsável por emitir as licenças. Outra novidade é a criação de critérios de dispensa de licenciamentos para alguns casos, como é o caso da piscicultura ou da criação de camarão em viveiros escavados, cujo somatório de superfícies de lâmina d'água seja menor ou igual a 1 hectare.
também a piscicultura em tanques-redes, cujo somatório de volume total das unidades de cultivo seja menor ou igual a 200 metros cúbicos. Além disso, as novas regras estabelecem critérios para o licenciamento simplificado, ainda entre outros casos aí. A aquicultura, ela pode ser compreendida como a produção de pescado, seja peixes, moluscos, algas, camarões e outros, em cativeiro, ou seja, o estoque é privado, diferentemente da pesca, cuja produção não depende de cuidados do homem e a propriedade só ocorre com a captura. Dessa forma, o cultivo e a criação de organismos aquáticos ocorrem em verdadeiras fazendas, cujo meio de produção é a água. Até a próxima semana com mais informações sobre o nosso agronegócio. Obrigado, Franco, pelas informações e até a próxima quarta-feira. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será com chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Colatina, mínima de 16, máxima 29 graus. São Mateus, variação entre 20 e 28. Já em Vitória, a mínima de 17, máxima 28 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver. Pescadores capturam tubarão-tigre na praia de Regência, litoral de Linhares. Nós já voltamos. Um tubarão-tigre foi encontrado por pescadores na manhã desta quarta-feira em Regência, litoral de Linhares. O animal se embaraçou nas redes de pescas e acabou sendo capturado. O tubarão, pesando cerca de 400 quilos e com quase 4 metros de comprimento, foi encontrado por pescadores na praia de Regência, litoral de Linhares. O animal se embaraçou nas redes de pesca e acabou sendo capturado. Ele foi identificado como um tubarão-tigre. Especialistas afirmam que provavelmente o animal se aproximou do litoral de Regência à procura de alimento. Apesar da euforia gerada pela presença do tubarão, a recomendação é de que as pessoas evitem o contato direto e acionem o mais rápido possível os órgãos ambientais. E não teve jeito. O tubarão foi cortado em pedaços ali mesmo na praia e dividido entre os próprios pescadores da região. Oficialmente, nenhum órgão ambiental se manifestou sobre o assunto. Apesar de todo o avanço da tecnologia nos dias de hoje, existem famílias da zona rural que não abrem mão da produção artesanal de alimentos. Do sul do estado vem o exemplo de quem mantém viva a tradição de produzir o fubá. O milho que vem da roça é guardado em tonéis e armazenado. Para tirar as impurezas, precisa ser peneirado antes de ser levado para o moinho, onde é transformado no fubá, que passa mais uma vez pela peneira para depois ser pesado e empacotado. A produção do milho em Prosperidade é pequena. Na família de seu Bauer, são apenas 200 quilos para a venda ao mês. A minha produção é pequena, eu produzo uma média de 15 sacos cada plantação que eu faço. E dá para conseguir alguma economia com isso? Olha, na verdade a gente tapa os buracos. A minha produção de fubá, eu compro milho fora. Parte integrante da mesa do brasileiro, o fubá é uma delícia de nossa culinária. Mas, tirando uma dúvida... Para os apaixonados pelo fubá, uma pergunta importante. Qual que é o mais saboroso? O amarelinho ou o mais branquinho? Olha, eu prefiro o amarelinho. Tem mais presença, dá uma broinha de fubá muito gostosa. Então, eu acho que para mim o mais gostoso é o amarelinho. Tudo é reaproveitado. Até as galinhas recebem um tratamento especial e podem saborear o farelo do milho. Mas proveito mesmo tira a dona de casa, que transforma o fubá em verdadeiras delícias. Uma delas, a famosa broa, tão apreciada, principalmente nessa época do ano. Depois do forno, a mesa, momento apreciado pela família que vale a pena testar para aprovar. Bom, gente, agora chegou a hora de provar o sabor desse fubá amarelinho, transformado numa deliciosa broa. Chega a está até esfarelando para a gente comer aqui. Realmente delicioso. Vamos agora saber a cotação do café. Confira os números. O Arábica tipo 6 fechou o dia cotado a R$ 397 a saca. Arábica 7, R$ 307. Conilon tipo 7 cotado a R$ 297 a saca.
O nosso assunto agora é o esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. Mecânica do Trevo. 38 anos de credibilidade em Linhares. Muito bem, Cláudio Henrique. Com a crise, clubes têm que utilizar de criatividade. É o que faz o Clube Mata do Lago, que volta com seus projetos sociais e esportivos e está angariando recursos para tanto ter uma feijoada neste domingo às 11 da manhã, ao custo de R$ 25 para cada pessoa. Vale a pena conferir. As pessoas podem adquirir, os interessados podem adquirir os ingressos lá mesmo no clube ou na Tina Bicicletas do centro da cidade. Vale a pena prestigiar esse tradicional clube aqui da cidade. Por falar em crise, o Linhares diminuiu o preço das camisas para sócios torcedores que chegam na semana que vem. Passam de R$ 200 para R$ 150. E o esquema é o seguinte: você paga R$ 150 na camisa e ganha 6 ingressos para jogos do Linhares na Copa Espírito Santo. O Linhares tem jogo-treino neste sábado pela manhã e ainda não definiu se vai ser no Campo do América. Se não conseguir o Campo do América, vai fazer no CT do bairro Três Barras. E tem uma boa novidade: o zagueiro Márcio chega amanhã para se juntar ao grupo. Ele foi um dos destaques do time no último Campeonato Capixaba, quando chegou na metade da competição. Só para lembrar, o Linhares estreia na Copa Espírito Santo no próximo dia 25 de julho. Nesse terceiro e último bloco do Sim Notícias, nós vamos falar de um assunto muito importante para os produtores rurais, que é a destinação correta das embalagens usadas para armazenar os defensivos agrícolas, né? A Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários do Espírito Santo irá realizar no município de Linhares o programa Educação Ambiental. A preocupação da Assoagres é com a destinação correta das embalagens, né, vazias de agrotóxicos. Para falar conosco sobre esse assunto, dessa parceria, né, desse projeto com a Secretaria de Educação, eu recebo o presidente da Assoagres aqui em Linhares, Olivério Poltronieri Neves. Tudo bem, Olivério? Tudo bom. Bom, então a ideia foi apresentada, inclusive, à Secretaria de Educação. Esse projeto já deve entrar em vigor logo, né? Esse projeto é um projeto que já existe há 5 anos. Sempre a gente busca fazer na área rural. Já fizemos, no ano passado, por exemplo, fizemos na região de Soretama e na região de Tarana, sempre buscando um local rural que a gente possa acessar filhos de produtores que levem essa informação de forma mais clara ao produtor da importância de estar fazendo a devolução das embalagens que ele usa no processo produtivo. Agora, esse kit, inclusive, foi apresentado por você às pedagogas do projeto de educação ambiental da Secretaria de Educação. O que tem exatamente nesse kit da Assoagres? Nesse kit ele tem um caderno orientando o professor, um kit, dentro do kit tem uma atividade onde as crianças podem, de maneira lúdica, né, entender todo o caminho da reciclagem, qual é a destinação correta dos resíduos. Então, esse trabalho, nessa idade de crianças de 4 e 5º ano, a gente consegue ter mais, eles conseguem ter mais, absorver mais a informação e marcar isso na vida deles como importância de eles entender qual é a destinação correta de todos os resíduos, inclusive das embalagens que devem ser lavadas e devolvidas. É por isso, então, a escolha dessa faixa etária, 9, 10 anos de idade, exatamente para plantar essa sementinha? Plantar a sementinha, e eles levam informação muito forte para dentro de casa. Ficam ali cutucando o pai, não pode fazer a destinação inadequada. Essa é a grande motivo de estar acessando essa faixa etária. Maravilha. Bom, as ações são, claro, nas escolas não, para os estudantes da zona rural, né? Claro, o público rural. E que ações estão previstas ao longo de todo esse programa? Até quando chega até agosto, é o final, a gente encerra. Depois que a gente passa por todo esse processo, eles fazem uma redação para os alunos de 4ª série, desenho para alunos de 4ª série e redação para os alunos de 5ª série, para que eles depois participem de um concurso local
E os primeiros colocados também participam da etapa nacional. Bacana. Então, isso é uma ação. E também, em agosto, a gente, paralelo a isso, tem também o Dia Nacional do Campo Limpo, que a gente abre as portas da central de recolhimento de embalagem para mostrar à comunidade qual é o trabalho que é feito na nossa central. Hoje o homem do campo está mais consciente com relação a isso? Essa lei é desde 2000. A central existe em Linhares desde 2003. A partir que nós, no primeiro ano, saímos com 12 toneladas, e à medida que foi passando para 20, 30, 40, em 2010, 80, 2011, 120, 140, o ano passado nós destinamos 368 toneladas. Eu acho que reflete sim uma conscientização. Um material que poderia estar aí agredindo ao meio ambiente, claro, tem a legislação, mas, enfim, o produtor entendeu bem e tem aderido bem à a gente está num ascendente de conscientização. Eu acho que precisa trabalho, precisa acessar, porque nós temos uma característica de agricultura familiar. Empresas agropecuárias de maior porte já têm, como são mais fiscalizadas, elas já têm toda uma adequação. O pequeno produtor, sim, que à medida que vai se adequando, esses volumes vão crescendo diante dessa conscientização. Tá joia. A gente nota também, Oliveira, uma insistência, né, da Soagres, da Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários aqui do Estado, quanto à utilização correta dos equipamentos também de proteção individual, os EPIs, né? Isso é uma preocupação, que o produtor também se proteja quando for aplicar esses defensivos. Né? A gente, como uma associação de revendas, a gente tenta levar ao produtor o máximo de informação das boas práticas agrícolas. E dentro das boas práticas disso, ligada ao uso correto do defensivo agrícola, é importantíssimo ele entender a utilização do equipamento de proteção individual. Como que ele deve colocar, como é que ele deve utilizar, qual equipamento que necessita para aquele tipo de produto, certo? Então, há uma certa quantidade de informações que o produtor tem que estar atento para a utilização dos defensivos. Pois o Sindicato Rural, inclusive aqui de Linhares, promoveu, junto com o Senar, alguns cursos exatamente mostrando isso, né, a correta aplicação dos defensivos, o uso, a importância do uso do equipamento, porque muitas vezes o produtor fala, mas vou bater uma bombinha, né? Poucos ml do produto não precisa, é muito rápido, mas o risco é muito grande, tem que se proteger, né? Alguns produtores também se referem ao agrotóxico, né, ao defensivo como veneno. O que a gente pode diferenciar aí do veneno pro defensivo agrícola, que é um parceiro do produtor? A questão agrotóxico e defensivo agrícola são palavras sinônimas. A questão de veneno é quando você exagera a dose, quando você está utilizando aquele produto de maneira errada. Você pegou um medicamento da saúde e você utilizar de maneira correta, ele vai ser um veneno também. Então, a conotação veneno do meio rural porque é destinado a agrotóxico. Quando você analisa a palavra veneno, vai estar acima de uma dosagem que foi recomendada. Então, hoje, se o produtor trabalhar dentro da recomendação, dentro dos critérios, atendendo o período de carência, fazendo o devido descarte dessas embalagens, buscando as boas práticas da produção, a gente tem todos esses produtos que levam 5, 6, 8 anos em processos, atendendo os protocolos para ser liberado pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, pelo IBAMA. Ele tem uma certeza da eficiência e da a quantidade de NME, de resíduos que vai na produção que for originada. Agora, antes de lançar mão desses produtos, o ideal seria consultar um engenheiro agrônomo, um técnico responsável. Certo. Né? Existe hoje, hoje, por exemplo, no Norte Capixaba, a gente tem uma gama de empresas que trabalham no campo, tem técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos preparados para fazer essas recomendações. Os produtores hoje já estão bem atentos na forma de como produzir de maneira eficiente, certo? E que não leve nenhum resíduo aquelas originais na sua produção. Lógico, a gente tem sempre, em todo o setor, os bons profissionais e os maus. A gente acredita que à medida que a gente vai avançando, aqueles produtores que não estão trabalhando de maneira correta, eles vão perdendo a atividade. Até porque é questão de custo. Se você não está adequado ao custo, você não trabalha bem aquele sistema produtivo seu, você vai perdendo competitividade. Entendi. E vai saindo do mercado. Bom, agora só para a gente finalizar, muito se fala também dos problemas gerados por alimentos cultivados com o uso de defensivo. É possível levar à mesa assim, um produto de qualidade
e hoje é a maioria dos produtos que a gente tem nos supermercados, mas um produto de qualidade, mesmo que tenha sido usado aí o defensivo? Sem dúvida. A gente tem certeza que ao aplicar o produto de maneira correta, respeitando o período de carência, as dosagens corretas, a segurança na aplicação, certamente estaremos produzindo com segurança alimentar, que não tenha resíduo e leva à mesa do consumidor produtos com qualidade. Certo? E existe um avanço muito também de moléculas. Paralelo a isso, as empresas, por exemplo, os orgânicos clorados que já foram banidos do mercado, os orgânicos fosforados que estão na alça de milho já estão saindo do mercado, já tem poucos no mercado, e isso está numa ascendência, e quanto as moléculas que são lançadas são menos impactantes, são mais diretas ao alvo, e isso traz uma maior segurança para a questão do aplicador e também da segurança alimentar do produto ali produzido. Tá joia. Eu conversei com o presidente da Soagres aqui em Linhares, a Associação de Revendedores de Insumos Agropecuários, aqui no Espírito Santo, Olivério Poltronieri Neves. Obrigado pela presença, Olivério. Obrigado. Trazendo esses esclarecimentos, continue aqui conosco. Esta edição do Sim Notícias está terminando e você, claro, pode contribuir para fazer o nosso telejornal. O e-mail para você mandar a sugestão de reportagem está aí no seu televisor, pautalinhares@redesim.com. As nossas entrevistas e reportagens também estão nas redes sociais. O nosso telefone de contato aparece aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.